Boa noite a todos. A todos presentes. Declaro aberta a sessão solene de posse do professor Maurício Augusto Silva Magalhães Costa como membro titular da Academia Nacional da Medicina, cadeira número 79. Vamos fazer a composição da mesa, iniciando pelos ex-presidentes, professor Pietro Novellino, professor Marcos Moraes e professor Francisco Sampaio, 3 ex-presidentes da Academia. Vamos compor a mesa, chamando inicialmente o almirante Eduardo Barcelo Leal Ferreira, ministro da Marinha do Brasil, para fazer parte da mesa. Dr. Nelson Naum, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Samino Gasparini, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Acadêmico Arnaldo Nisquier, da Academia Brasileira de Letras. Padre Josafá Carlos Salveira, reitor, magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Doutor Francisco Horta, provedor da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Professor João Ricardo Moderno, presidente da Academia Brasileira de Filosofia. O presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, doutor Eduardo Camargo Melém. Solicito o secretário-geral para fazer a leitura das mensagens e anunciar os demais representantes de instituições presentes. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, excelentíssimas senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, nossos convidados e, acima de tudo, professor Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, que será aqui hoje empossado. Nós temos a primeira emissão de prazer e satisfação pela eleição do futuro acadêmico Maurício Augusto Silva Magalhães Costas, do cardeal Dom Orani João Tempesta. Da Academia de Medicina de Brasília, o seu presidente saúda também o professor Maurício Augusto Silva Magalhães Costa. Da mesma maneira, a Faculdade de Medicina de Campos, através do seu diretor, professor Gilberto Peregrini Naan Júnior, parabeniza e homenageia o professor Maurício Augusto Silva Magalhães Costa. Constatamos também a presença do professor Alexandre Pinto Cardoso, do Instituto de Fisiologia da UFRJ, diretor de saúde, do Dr. Pedro Cirilo, diretor do Hospital Federal da Lagoa, e do professor Hilton Koch, decano do Centro de Ciências Biológicas e Medicina da PUC-Rio. A todos sejam muito bem-vindos. São essas considerações, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Vamos designar a comissão de honra para introduzir o novel acadêmico no recinto
Solicito os acadêmicos Orlando Marques Vieira, Cláudio Benchimol, Marcelo Barcinski, José Carlos do Valle, Otávio Vaz, Walter Araújo Zim e Giovanni Guido Serri. Solicito a todos que fiquem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro. Seu penhor,
essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tenho a honra de convidar o professor Maurício Magalhães Costa para dirigir-se à mesa a fim de prestar seu juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e as decisões dessa Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar-lhe as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para com meus pares. Ouvi seu juramento e, como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos, pelo Estatuto e Regimento Interno desta Academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmicos. Seja bem-vindo, acadêmico Maurício Magalhães Costa. O acadêmico Celso Portela para vir entregar o diploma. Só para proteger. Caixa forte.
Convido a acadêmica Patrícia Rocco para saudar o novo membro titular. Excelentíssimo senhor presidente, professor Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, ilustre componente da mesa de honra e autoridades presentes, excelentíssimas acadêmicas, excelentíssimos acadêmicos, convidados, parentes e amigos do professor Dr. Maurício Augusto Silva Magalhães Costa. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para saudar o professor Dr. Maurício Magalhães, como o mais novo membro titular da Academia Nacional de Medicina. Saiba que é uma alegria e uma honra, não só minha, mas de todos nós, membros titulares da Academia Nacional de Medicina, estarmos recebendo nesta casa que foi fundada em 1829. O acadêmico professor Dr. Maurício Magalhães irá ocupar a cadeira de número 79 da secção de cirurgia, patrono Olímpio Arthur Ribeiro da Fonseca, na vaga da saudosa e querida acadêmica Ana Lídia Pinho do Amaral. Durante os próximos minutos, irei apresentar aos senhores quem é o professor Dr. Maurício Magalhães e o porquê ele foi eleito o mais novo membro titular da Academia Nacional de Medicina. O professor Dr. Maurício Magalhães nasceu em 5 de maio de 1958, no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Seu pai, Eurico Magalhães Costa, nasceu no estado do Piauí e veio para o Rio de Janeiro para cursar a Faculdade de Direito, carreira a que se dedicou por toda a sua vida. Aqui conheceu sua mãe, Maria Lígia Silva Magalhães Costa, professora, e se casaram em 1956. Tiveram 2 filhas e Maurício. Ao ler o memorial do novel acadêmico, viam minhas lembranças de minha infância. Na zona norte do Rio de Janeiro, meu pai, advogado, vindo de Recife, para fazer a faculdade de Direito da antiga UEG, e minha mãe, carioca, professora formada pelo Instituto de Educação. O professor Dr. Maurício Magalhães iniciou seus estudos no Instituto de Educação e, posteriormente, realizou o ginásio e o curso secundário no Colégio Marista São José, na Tijuca. Quase perdemos o professor Dr. Maurício Magalhães para a carreira diplomática, onde certamente se daria muito bem. Entretanto, felizmente, uma aula de biologia com o professor Dr. Vivaldo Moura Neto, meu professor na UFRJ e querido amigo, fez com que ele se impressionasse com o funcionamento do corpo humano. Ao final do curso secundário, foi aprovado no vestibular e ingressou na Faculdade de Medicina da UFRJ em janeiro de 1976. Senhores, esse é o professor Dr. Maurício Magalhães, sempre perseverante, construindo o seu próprio futuro. Como disse em seu memorial, citando Peter Drucker, a melhor maneira de se prever o futuro é construí-lo. Nos primeiros anos da Faculdade de Medicina, o professor Dr. Maurício Magalhães começou a construção de seu futuro e se encantou com a especialidade de ginecologia e obstetrícia. Estagiou no serviço de obstetrícia da maternidade Carmela Dutra durante 3 anos, atendendo grávidas de comunidades carentes e gestantes de alto risco. Ademais, estagiou na Fundação das Pioneiras Sociais, onde trabalhou na prevenção de câncer ginecológico. Durante seu estágio na Fundação das Pioneiras Sociais, conheceu sua esposa.
Ana Maria Aranha Magalhães Costa, médica, hoje pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira e coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos nesse mesmo instituto. Do 4º ao 6º ano da graduação, o professor Dr. Maurício Magalhães participou do programa da Organização Pan-Americana de Saúde, em parceria com o Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no campus avançado da comunidade do Escondidinho, Rio Comprido, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O professor Dr. Maurício Magalhães sempre quis cuidar do outro, independentemente de sua classe econômica. Ele atendia pacientes de grupos de risco neonatal através do projeto Modelo Aplicativo Preditivo de Risco Neonatal. Participou também do projeto Rondon, projeto criado pelo Ministério do Interior em parceria com as universidades, que tinha como objetivo introduzir o universitário na realidade do Brasil, através de trabalho coletivo em comunidades carentes. Atuou no campus avançado de Parintins, da UERJ, no estado do Amazonas. Ele visitava as aldeias ribeirinhas e indígenas, realizando exames ginecológicos e coletando material para a colpocitologia oncótica. Fez campanhas em rádio, proferiu palestras em igrejas e comunidades, ressaltando a importância do exame ginecológico na prevenção do câncer. Com os resultados advindos desse projeto, redigiu a monografia intitulada Prevenção do Câncer Ginecológico em Parintins e foi agraciado com o Prêmio Rondon em 1981. Recebeu o prêmio das mãos do ministro Mário Andreasa, em Brasília, e, na volta, foi homenageado pelo então vice-reitor da UERJ, professor Hélio Barreto. Esse é o professor Dr. Maurício Magalhães, que durante sua formação de médico entendeu que para ser um bom médico não adiantava somente ler todos os livros e artigos. Era fundamental saber olhar o outro. Ao se formar em dezembro de 1981, teve como paraninfo o meu sogro querido Rodolfo Paulo Rocco. Rodolfo sempre dizia que o médico tem que aprender, antes de realizar uma anamnese e um exame físico, a contemplar seu paciente. E isso, certamente, o professor Maurício Magalhães aprendeu durante sua trajetória como acadêmico da Faculdade de Medicina da UFRJ. Terminada sua graduação, foi aprovado no concurso de residência médica em ginecologia e obstetrícia na UFRJ em primeiro lugar. No primeiro ano de residência em cirurgia geral, foi supervisionado pelos acadêmicos professor José Hilário Oliveira e Silva, Orlando Marques Vieira e Delta Madureira. Concluiu a residência no Serviço de Ginecologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e na Maternidade Escola da UFRJ, sob a chefia dos acadêmicos Alípio Augusto Camelo, Jorge Rezende, Carlos Antônio Barbosa Montenegro e o Dalberto Carneiro de Oliveira. Em paralelo, concluiu em 1983 o curso anual da pós-graduação em Oncologia no Centro de Estudos da Sociedade Portuguesa de Beneficência do Rio de Janeiro, organizado pelo acadêmico professor Dr. Irã Silveira Lucas. Ainda na residência médica, recebeu licença para ir ao Centro de Oncologia do Instituto Karolinska, na Suécia, sob orientação do professor Hans Wigsel. Seu aprendizado envolveu não somente a participação em cirurgias, como também o possibilitou a escrever 2 artigos científicos. Ao retornar ao Rio de Janeiro, concluiu sua residência médica e, posteriormente, participou como médico voluntário do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na área de oncologia ginecológica e mamária. Sua dedicação fez com que, em 1985, fosse contratado como médico do Serviço de Ginecologia do Hospital Universitário, onde atuou por 32 anos. Criou o setor de oncologia ginecológica e o ambulatório de quimioterapia.
Foi coordenador científico do Serviço de Ginecologia e membro do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Medicina do UFRJ. Ainda na UFRJ, pôde conciliar tudo em que sempre acreditou. O que seria um bom médico? Que deveria se dedicar não somente à comunidade, mas à pesquisa e ao ensino. Como sempre disse o acadêmico professor Carlos Chagas Filho, na universidade se ensina porque se pesquisa. Logo, para ser um bom pesquisador e, dessa forma, um bom docente, sabia a importância em realizar mestrado e doutorado. Concluiu o mestrado no Instituto de Ginecologia da UFRJ em 1992, com a dissertação intitulada Quimioterapia adjuvante em câncer de mama, estudo crítico dos efeitos colaterais, sob a orientação do professor Nísio Marcondes Fonseca, e seu doutorado em 1997, no mesmo instituto, com a tese intitulada Quimioterapia primária em câncer de mama localmente avançado, estudo comparativo de 2 esquemas terapêuticos com intensificação de doses, sob a orientação do professor Dr. Jacir Luiz Balen. Em 2008, realizou seu pós-doutorado com o professor Mauro Sola Pena, na Faculdade de Farmácia, com um trabalho intitulado Avaliação da alteração da distribuição celular da fosfofrutocinase em tumores mamários humanos, novas abordagens terapêuticas e marcadores de prognóstico. Senhores, esse é o professor Dr. Maurício Magalhães, que há 30 anos se dedica a estudar os genes associados ao câncer de mama, as diferentes formas de preveni-lo e diagnosticá-lo precocemente, bem como o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas, colaborando com diferentes pesquisadores do Brasil e do exterior. Seus estudos resultaram na publicação de 70 artigos e capítulos de livro, diversos prêmios no Brasil, e na orientação de alunos de graduação e pós-graduação. O impacto de suas publicações fez com que fosse convidado a participar do conselho editorial de diversas revistas, como European Journal of Breast Health, Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Revista Espanhola de Cenologia e Patologia Mamária, dentre outras. Proferiu várias conferências, bem como organizou cursos e congressos. E, atualmente, é presidente da Comissão Executiva do Congresso Mundial de Câncer Ginecológico, que será realizado no Rio de Janeiro, em setembro de 2019. Falando da sua relação com a Universidade de Lisboa, esta sempre foi muito intensa. Em 2007, recebeu a equivalência de licenciatura em Medicina por essa universidade e, posteriormente, a inscrição na Ordem dos Médicos, com reconhecimento como especialista em ginecologia e obstetrícia. Além de ministrar conferências, recebeu em 2008 a medalha da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, das mãos do seu diretor, e membro correspondente estrangeiro da Academia Nacional de Medicina, o professor Dr. José Fernandes e Fernandes. O professor Dr. Maurício Magalhães não somente difundiu a ciência entre os seus pares, como também ao grande público. Já em 1989, objetivando divulgar o conhecimento e trocar informações acerca das doenças de mama, criou o Clube de Mama, reunindo mensalmente mastologistas, radiologistas, oncologistas, cirurgiões plásticos, psicólogos, fisioterapeutas e qualquer um do público interessado. O Clube de Mama foi, durante 25 anos, o principal grupo científico de mastologia do Estado do Rio de Janeiro, promovendo mais de 250 reuniões. Além disso, redigiu diversos livros com linguagem acessível ao público leigo. Em 1997, publicou o livro Saúde dos Seios. Em 2003, publicou o livro Saúde e Beleza dos Seios. Mais de 100 respostas para suas perguntas, sendo que em 2013, durante o 3º Congresso Internacional das Doenças de Mama, em Paris, lançou a versão francesa desse livro. O livro se esgotou em 12 meses. Em 2015, foi reimpresso.
empregando novas tecnologias digitais, aumentando o alcance ao público leigo, produziu o e-book Guia de Saúde das Mamas. Aprenda a cuidar dos seus seios. Pela editora Guanabara Coogan. Esse livro digital foi distribuído às escolas públicas do município do Rio de Janeiro, para servir como instrumento digital de ensino sobre cuidados com a saúde feminina. Senhores, esse é o professor Maurício Magalhães, que sabe a importância do conhecimento da população acerca do câncer de mama. A prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama são os segredos do sucesso terapêutico. Além de seu papel como médico e pesquisador, o professor Dr. Maurício Magalhães também atuou em diferentes sociedades, tais como a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Mastologia, como secretário, vice-presidente, editor da Revista Brasileira de Mastologia e, atualmente, é membro da Comissão da Acreditação dos Centros de Mama. A capacidade que o professor Maurício Magalhães tem de agregar pessoas de todas as partes do mundo fez com que fosse eleito para o Conselho de Diretores da American Society of Breast e delegado internacional do Consórcio Nacional dos Centros de Mama. Em 2010, foi eleito presidente da Federação Latino-Americana de Mastologia e, em 2016, presidente da Senological International Society e do Conselho de Diretores da Sociedade Internacional de Câncer Ginecológico. Vale ressaltar que foi membro da Câmara Técnica de Mastologia do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e, atualmente, é presidente eleito da Sociedade Mundial de Mastologia. Até o momento, senhores, apresentei o médico, o pesquisador e o docente Maurício Magalhães. A partir de agora, gostaria de apresentar também a versão administrador do novel acadêmico. Em 1999, foi convidado a participar do projeto da criação da Rede Alfa de Hospitais, que objetivava construir 3 hospitais no Brasil: o Hospital Alfa do Recife, o Hospital da Bahia, em Salvador, e o Hospital das Américas, aqui no Rio de Janeiro. Empenhado em conhecer as modernas soluções para o bom funcionamento de um hospital, fez diversas visitas aos hospitais nos Estados Unidos da América e na Europa, para definir o projeto final do American Medical City. Também cursou o Master Business Administration, executivo em saúde, no Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais. O complexo hospitalar foi inaugurado em 2015 e, atualmente, é membro do Conselho Diretor e coordenador do Núcleo de Mama do Centro de Oncologia Integrada do Hospital das Américas. Além de suas atividades na UFRJ, iniciou seu consultório em 1986, no Centro Médico Sorocaba, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, onde continua até o momento, exercendo a profissão de médico com esmerada dedicação aos seus pacientes, alegria e amor. O professor Maurício Magalhães, ele é um apaixonado pela vida, dotado de uma fé contínua em si e no outro. Eu gostaria de contar uma história para os senhores acerca do médico e ser humano amoroso que é o professor Dr. Maurício Magalhães. Há aproximadamente 5 anos, uma amiga querida, com poucas condições financeiras, extremamente bondosa, apresentou um nódulo em sua mama associado a uma descarga papilar sanguinolenta. Procurei alguns amigos próximos que recomendaram que ela deveria entrar na fila do INCA. Optei imediatamente por ligar para Maurício, que solicitou que eu a levasse ao seu consultório. Falei com ela, que se arrumou como se fosse um baile, a melhor roupa, o melhor perfume, pois iria ver um médico importante. Sentada na sala de espera, ao lado de senhoras elegantes, via seu olhar marejado e sentia sua mão suada e gelada. A secretária pediu que ela entrasse.
o professor Dr. Maurício Magalhães foi direto em sua direção abraçá-la. Naquele momento, mesmo sem examiná-la, vi que ela não estava mais sozinha. Havia um médico que iria acompanhá-la. O diagnóstico foi feito. Ela foi operada pelo professor Dr. Maurício Magalhães e pelo cirurgião plástico, professor César Cláudio da Silva. Já, como a chamávamos, nunca perdeu a fé, já que o professor Dr. Maurício Magalhães sempre estava a seu lado. Ela veio a falecer, com a certeza que tudo de melhor foi feito, e com paz dizendo, abre aspas, doutora Patrícia, como posso perder a fé ao lado de um médico como esse? Eis aqui o professor Maurício Magalhães Costa, novel membro titular da Academia Nacional de Medicina, dotado de uma vida profissional extraordinária e de um coração ainda maior. Neste momento, gostaria de parabenizar os familiares do professor Maurício Magalhães, seus pais, Maria Lígia e Eurico, que certamente estão orgulhosos vendo a consagração de seu filho, as irmãs Elaine e Cristiane, casados com Pierre e Ricardo, e os sobrinhos Léo e Luana. Além disso, parabéns a você, Ana Maria. Mais do que uma esposa, mulher, guerreira, companheira e principal incentivadora de Maurício. Seu papel nessa campanha foi fundamental. Também parabenizo os filhos Mariana com Rafael e Maurício com Raquel, pelo apoio incondicional ao seu pai. Seja bem-vindo, meu amigo, professor Dr. Maurício Magalhães. Muito obrigada. Muito obrigado, acadêmica Patrícia Rocco. Gostaria de convidar o acadêmico Maurício Magalhães Costa para que pronuncie o seu discurso de posse. Bom, boa noite, excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico professor Dr. Jorge Alberto Costa Silva, excelentíssimos senhores ex-presidentes acadêmicos, professor Dr. Pietro Novelino, acadêmico professor Dr. Marcos Moraes, professor Dr. Francisco Sampaio, aqui presentes, o excelentíssimo senhor secretário-geral da Academia, professor José Galvão Alves, excelentíssimo acadêmico vice-presidente Antônio Egídio Nardi, o secretário Ricardo Cruz. Eu também gostaria de homenagear o excelentíssimo comandante da Marinha, o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Ferreira, pela vinda aqui, o magnífico reitor da PUC, Rio, Padre Josafá Carlos Siqueira, o magnífico reitor da Unirio, professor Luiz Pedro Sangil Tuca, e eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao excelentíssimo honorário da Academia Nacional de Medicina, membro titular da Academia Portuguesa de Medicina e ex-diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, professor José Fernandes, que especialmente veio para essa cerimônia, chegou domingo e está indo amanhã. Eu entendo isso, professor José Fernandes, como uma grande prova de estima e meus agradecimentos pela sua presença. Excelentíssimo presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor Savino Gasparini Neto, excelentíssimo provedor da Santa Casa do Rio de Janeiro, professor Dr. Francisco Horta, o excelentíssimo presidente do CREMES, Dr. Nelson Naum, e outras autoridades presentes aqui, a quem eu fico muito honrado, excelentíssimos senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos, meus ilustres colegas, amigos e familiares. Em 1823, Ludwig van Beethoven, encantado com um poema escrito em 1785 pelo escritor e historiador Friedrich Schiller, integrou ao quarto movimento de sua maior composição, a Nona Sinfonia. O poema Ode à Alegria é considerado como sendo um clamor à união da humanidade. Alegria, mais belo fulgor divino, filha de Elísio, ébrios de fogo entramos em teu santuário celeste.
Esse poema demonstra muito bem como estou me sentindo nessa ocasião. A alegria é um sentimento de contentamento, de prazer de viver, júbilo e exultação. Por volta do século VI a.C., na China, 2 filósofos apontaram caminhos para se atingir a felicidade. Lao Tse e Confúcio enfatizaram o dever, a cortesia, a sabedoria, a generosidade como elementos que permitiriam uma existência feliz. Esses têm sido os elementos que procuro seguir como guia e motivação. Segundo Friedrich Nietzsche, só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Agradeço imensamente a presença de todos, que de alguma forma contribuíram para a minha história profissional e que culminou nesta cerimônia tão importante e relevante na minha vida. A minha alegria deve-se à generosa acolhida de todos os acadêmicos e acadêmicas e durante a campanha, e principalmente ao expressivo apoio na eleição. Peço licença e a todos, eu recebo esse expressivo apoio como uma grande confiança, uma grande responsabilidade. E a todos eu agradeço com meu coração pleno de fraternidade e carinho. Peço licença para me dirigir em caráter especial ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, professor Jorge Alberto Costa Silva, que com competência e sabedoria tem dirigido os destinos desse centenário sodalício. Excelentíssimo presidente, expresso meu profundo agradecimento a Vossa Excelência pela gentileza com que me recebeu por ocasião da minha inscrição na vaga de cadeira 79 e pelas palavras de estímulo. Segundo Cícero, quanto maiores foram as dificuldades a vencer, maior será a satisfação. O processo de escolha de cada um dos integrantes da academia é muito rigoroso. O candidato deve cumprir uma série de exigências técnicas, enviar correspondências, apresentar uma memória inédita e entregar seu memorial pessoalmente às senhoras e senhores acadêmicos. Titi Han, um monge budista, disse: felicidade não é um porto, mas sim uma maneira de viajar. Durante as quase 100 visitas, viajei. Conheci e convivi com a elite intelectual médica brasileira. Tive conversas agradáveis e cativantes. Pude conhecer mais da história da medicina brasileira, como também da importância da academia por seus próprios membros. Cada uma das visitas foi uma lição e aumentava a certeza de querer compartilhar da excelência dessa amigável, distinto e seleto grupo. Existe um provérbio que cita: se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo. Não consigo imaginar grupo melhor para conviver o resto da minha existência. Com maior honra, tomo posse como membro titular da cadeira número 79, seção de cirurgia patronímica de Olímpio Arthur Ribeiro da Fonseca, anteriormente ocupada pela saudosa e ilustre acadêmica Ana Lídia Pinho do Amaral. Segundo as contas de nosso arquivo, sou o 671º acadêmico dessa casa. Como é de praxe, relato a seguir um pouco da história da Academia Nacional de Medicina. O ensino oficial da medicina no Brasil começou em 1808, quando, por decreto de D. João VI, foi criada a Escola Anatômico-Clínica, Cirúrgica e Médica, precursora da atual Faculdade Nacional de Medicina. Após a independência, em 1822, D. Pedro I realizou as primeiras mudanças significativas para melhorar a saúde do povo. Transformou escolas em faculdades, criou órgãos para vistoriar a higiene pública e delimitou funções para os praticantes da medicina. Nesse mesmo ano da independência, Joaquim Cândido Soares de Meireles formou-se pelo curso da Escola Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro. Exemplar e muito versátil, ocupou diversas posições na saúde pública. Conheceu as sessões da Academia de Medicina de Paris e idealizou uma associação que promovesse reuniões para aperfeiçoar os conhecimentos dos médicos. Em 1829, 189 anos atrás, fundou com grupos de médicos a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. No ano seguinte, foi realizada a primeira sessão oficial com a presença de D. Pedro I. Em 1835, um decreto imperial cria a Academia Imperial de Medicina com a presença do imperador menino D. Pedro II, na ocasião com 10 anos de idade, que compareceu às sessões aniversárias até 1889. Em 1889, a República aboliu das instituições oficiais a palavra imperial, tornando-se então Academia Nacional de Medicina. Em 1958, instalou-se nessa magnífica sede, em sessão que contou com a presença do presidente Juscelino Kubitschek. A história da Academia Nacional de Medicina confunde-se com a história do Brasil e é parte integrante e atuante na evolução da prática da medicina do país.
Seu objetivo mantém-se inalterado, o de contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento das práticas da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afins, além de servir como órgão de consulta do governo brasileiro sobre questões de saúde e educação médica. Desde sua fundação, seus membros se reúnem semanalmente para discutir assuntos médicos da atualidade numa sessão aberta ao público. Essa reunião faz da Academia Nacional de Medicina a mais antiga e única entidade cultural e científica a reunir-se regular e ininterruptamente por tanto tempo. A Academia também promove congressos nacionais e internacionais, cursos de extensão e atualização e, anualmente, durante a sessão de aniversário, distribui prêmios para médicos e pesquisadores não pertencentes aos seus quadros. Em 1937, o acadêmico professor Dr. Aloysio de Castro proferiu: conservar a tradição, essa austera tradição formada em mais de um século e que pôs a academia como altíssima expressão do espírito científico brasileiro. Ininterruptamente, durante esse largo tempo, ela tem servido como inquebrantável elevação à nossa cultura médica, reunindo em seu seio, na sucessão dos anos, homens dignos e ilustres que souberam honrar nossa profissão e o nosso ideal científico, honrando igualmente o Brasil. O grande desafio da academia é manter as tradições e, ao mesmo tempo, acompanhar a vanguarda do conhecimento e das transformações da sociedade. Vivemos momentos difíceis no mundo, especialmente em nosso país. Os últimos acontecimentos nacionais têm demonstrado o que já havia sido denunciado pelo acadêmico professor Dr. Adib Jatene, quando ministro da Saúde. A agenda brasileira está menos ligada aos anseios legítimos de seu povo e sim aos interesses corporativos. Acredito que somente com o fortalecimento de nossas instituições seculares, como as universidades e academias, podemos resgatar valores e seguir novos rumos. Estou convicto que a Academia Nacional de Medicina deve ser protagonista nessa mudança e inspirar as novas lideranças. Segundo Leon Tolstói, a verdadeira felicidade está em casa, entre as alegrias da família. Nasci no Rio de Janeiro, meu pai Eurico Magalhães, piauiense, veio para o Rio cursar Direito, aqui conheceu minha mãe Maria Lígia, educadora, mestre em Educação Pública pela Fundação Getúlio Vargas, aqui presente. Construíram uma família sólida, tiveram 2 filhas e eu, Elaine, professora doutora em Psicologia, que leciona na Universidade de Toulouse, aqui em Pernambuco, casada com Pierre Fernandes, pais de Leô, e Cristiane, arquiteta, advogada, casada com Ricardo Santos, engenheiro, pais de Luana, e associei também meus avós, Alberto e Hebe, que foram a personificação da retidão e do amor. Para John Ruskin, somente quando encontramos o amor é que descobrimos o que nos faltava na vida. Em 1980, conheci Ana Maria, estudante de medicina da Unirio. Em uma semana sabia que iria casar com ela, só precisava viabilizar. Ela tem sido minha melhor companhia, maior incentivadora e fiel em todas as horas. De nosso amor vieram Mariana, recém-casado com Rafael, e Maurício com Raquel. Eles têm sido permanente fonte de inspiração e alegria. Aos estimados sogros Abílio e Oda, cunhados Alberto Paulo, Elda, Abílio, Miriam e filhos, complementam essa família. A vocês dedico essa noite e tudo que ela significa. Segundo Vitor Hugo, a suprema felicidade da vida é ter a convicção de que somos amados. Disto nunca tive dúvida. Peter Drucker, escritor e professor austríaco, dizia: a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo. E realmente eu peço Vênia para rememorar rapidamente esse caminho, que foi muito bem citado, seguramente com algum exagero, pela acadêmica Patrícia Rocco, mas eu pensei em seguir a carreira diplomática no início. Era uma vocação minha, mas acabou que a medicina me encantou e hoje eu acho que eu consigo conciliar essas 2 atividades. Esse trabalho associativo que eu venho desenvolvendo no Brasil internacional, associado à medicina, tem sido uma coisa muito prazerosa. Daí eu me dediquei de uma forma realmente extremamente dedicada fiz a minha residência no UFRJ, a minha especialização no Rádio Hemet. Eu sou muito grato à Universidade Federal do Rio de Janeiro, no serviço de ginecologia, na cirurgia. Eu realmente fiz muitos amigos e onde eu labutei durante 35 anos com muito orgulho. Participei de várias diretorias de sociedades científicas regionais e nacionais, me levaram a esse intercâmbio internacional que eu reconheço como uma ação diplomática, que mais que política se encontrei minha vocação inicial. Promover essa troca de conhecimento sempre me fascinou e tenho dedicado muito do meu tempo e energia nesta área.
Em 2010 fui eleito para presidente da Federação Latino-Americana, posteriormente da Sociedade Mundial, e hoje eu estou no Conselho Diretor da Sociedade Internacional de Câncer Ginecológico. Segundo Garth Henricks, a gente não faz amigo, reconhece-os. Em minha formação, convivi com uma geração notável de professores e médicos, sempre entusiasmados e dedicados. Nessa minha trajetória, algumas pessoas exerceram influências marcantes, e eu vou destacar algumas delas. O professor Arthur Campos da Paz Filho, ilustre médico ginecologista honorário dessa casa, foi um batalhador do combate ao câncer e entusiasta da fertilidade feminina. Em 1956, Sara Kubitschek criou a Fundação das Pioneiras Sociais. Nesse mesmo ano, a sogra do presidente da República faleceu, vítima de um câncer ginecológico. Com a morte da senhora Luísa Gomes de Lemos, o presidente Juscelino Kubitschek solicitou ao médico Arthur Campos da Paz um planejamento para a construção de um hospital de cancerologia na cidade do Rio de Janeiro. Este o aconselhou a criar um centro de pesquisa dedicado à prevenção do câncer feminino. Inicialmente operando em um prédio térreo, o Centro de Pesquisa Luísa Gomes de Lemos. Com sua ampliação, mais tarde passou a ser um hospital e posteriormente foi incorporado ao Instituto Nacional do Câncer. Convivi com o professor Campos da Paz por alguns anos nas Pioneiras Sociais, foi um exemplo de empreendedorismo, de visão do futuro, sempre à frente de seus pares. O acadêmico professor Dr. José Hilário de Oliveira e Silva graduou-se pela Faculdade Nacional de Medicina e docência em cirurgia. Foi professor catedrático de clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio Grande do Sul e posteriormente transferido para a Faculdade Fluminense de Medicina. Depois foi professor titular de cirurgia por concurso da UFRJ, presidente do Colégio Internacional de Cirurgiões e membro titular dessa casa. Apesar da reputação de temperamento difícil, tive do professor José Hilário, durante os anos que participei de seu serviço, exemplos diários de dedicação ao hospital público, aos estudantes e, principalmente, uma busca permanente pela qualidade na assistência e no ensino. Um homem do mundo, uma mente global. O acadêmico professor Dr. Clementino Fraga Filho nasceu em Salvador, com sua faculdade de Medicina na Universidade do Brasil, foi livre docente, professor titular de Clínica Médica da Faculdade Nacional de Medicina, chefiou o serviço de Clínica Médica no Hospital da Santa Casa da Misericórdia, onde desenvolveu intensa atividade didática e científica. Em 1974, foi nomeado diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ, então designado pelo reitor Hélio Fraga como presidente da Comissão de Implantação do Hospital Universitário, o sonhado Hospital Universitário, onde foi seu diretor até outubro de... Inaugurou em 1978, foi seu diretor até 1985 e hoje tem o seu nome. Foi presidente da Associação Brasileira de Educação Médica, na qual desenvolveu o programa visando a melhoria das condições do curso de graduação das escolas médicas. O professor Clementino Fraga foi o médico mais completo que conheci. Combinava o conhecimento com a humanidade, sociabilidade, fidalguia e elegância. Sem dúvida, foi o meu maior modelo profissional. Dr. Paulo Francis Filgueiras foi um ilustre médico ginecologista e obstetra. Convivemos diariamente por muitos anos. Sempre foi um exemplo do cuidado na arte de curar e zelo com suas pacientes. Foi um grande amigo, me ensinou e abriu as portas da clínica privada. Doutora Nina Einhorn nasceu na Polônia, era pesquisadora em ginecologia oncológica. Foi uma sobrevivente do gueto de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era casada com Jerzy Einhorn, diretor do Radiotherapy. Ambos faziam parte do comitê do Prêmio Nobel de Medicina. Foi fundador e presidente da International Gynecological Cancer Society, que hoje tenho a honra de fazer parte de seu conselho diretor. Nina Einhorn foi presidente da Assembleia Israelita Unida em Estocolmo e, como tal, engajada na questão sionista. Por esse trabalho, ela recebeu o prêmio Yaker Keren Heizod em 2000. Trabalhamos juntos por um ano no Radiotherapy. Grande humanista, era extremamente rígida e intransigente na busca da qualidade de assistência aos pacientes com câncer ginecológico. E o embaixador Cláudio Garcia de Souza foi um grande diplomata. Serviu como embaixador na Bolívia, Argentina, Suécia, Iugoslávia e Suíça. Recebeu-nos como filhos em Estocolmo e ensinou-me muito da arte de manter um convívio sadio entre os vários grupos sociais, fazendo com que as particularidades e interesses de cada um sejam defendidos e representados. Ele e Dona Lília moram em nossos corações. Acerca do patrono e dos acadêmicos que me antecederam nessa cadeira 79. Em 1963, os membros da academia escolheram um patrono para cada uma dessas 100 cadeiras dessa egrégia casa. O patrono é uma personalidade que foi escolhida para se tornar o padrinho de uma determinada cadeira, na qual normalmente recebe homenagem durante a cerimônia de posse de um novel acadêmico. A imortalidade está na reverência ao patrono e acadêmicos que nos antecederam,
Recordar a sequência histórica, revivendo seus momentos, enaltecendo os feitos de seus protagonistas, é exercitar e cultivar a tradição. O patrono olímpio Arthur Ribeiro da Fonseca, da cadeira 79, doutorou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1889, tornou-se um ginecologista obstetra de grande e seleta clientela do Rio de Janeiro. Em 1898, foi à Europa, aperfeiçoar-se no Hospital Geral de Viena, tornou-se membro da Academia membro titular da Academia Nacional de Medicina, em 1901, foi eleito secretário-geral e tantas vezes reeleito que foi feito secretário perpétuo, quando ocupou o cargo tão bem que a Casa decidiu consagrá-lo com bronze na sua sede. Uma sessão solene em sua honra, 21 de setembro de 1933, foi verdadeira consagração, em que discursaram celebrando nada menos de 29 oradores. De seus 5 filhos, 2 seguiram seus passos, o Dr. Olímpio Oliveira Ribeiro da Fonseca, presidente da Academia Nacional de Medicina em 1969-63, e catedrático de parasitologia da Faculdade Nacional de Medicina, e Dr. Flávio Olímpio da Fonseca, ex-diretor do Instituto Butantan e professor de parasitologia da Escola Paulista. O primeiro ocupante da cadeira 79 foi o acadêmico professor Dr. Arnaldo de Moraes, que nasceu no Rio de Janeiro, formou-se na Faculdade de Medicina do Rio em 1915, foi eleito membro titular em 1938. Foi livre docente clínico obstétrica da faculdade e professor catedrático de Clínica Ginecológica da Faculdade Fluminense da Universidade Federal. Comissionado pelo Departamento Nacional de Saúde Pública e sob o patrocínio da Fundação Rockefeller, foi estudar nos Estados Unidos a organização da higiene pré-natal e de assistência maternal. Durante a sua estada naquele país, frequentou cursos na Universidade de Johns Hopkins. O segundo ocupante da cadeira foi o acadêmico, professor Dr. Francisco Vitor Rodrigues, que nasceu em Goiás e formou-se pela Faculdade Nacional de Medicina. Foi professor titular de ginecologia da Faculdade Fluminense e mais tarde da Faculdade Nacional, e depois atuou como diretor do Instituto de Ginecologia. Viajou para o exterior, sempre em busca de novos conhecimentos, e a partir de 1936 atuou constantemente em tudo que no país se relacionou com a ginecologia e seu ensino, inclusive ocupando-se de uma nova revista da especialidade que ajudou a fundar os Anais Brasileiros de Ginecologia, e à frente do qual trabalhou longos anos, introduziu também a citologia vaginal como meio de investigação em ginecologia. O terceiro ocupante da cadeira foi o acadêmico professor Dr. Hilton Ribeiro da Rocha, que nasceu em Minas Gerais e graduou-se pela Faculdade da Universidade de Minas Gerais. Foi professor assistente, livre-docente, clínica oftalmológica e pela Faculdade Nacional de Medicina e pela Universidade de Minas Gerais, sendo o catedrático mais jovem do país aos 32 anos. A quarta ocupante da cadeira e minha predecessora foi a acadêmica professora Ana Lídia Pinto Amaral, que nasceu em Belém do Pará e graduou-se na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, e depois fez doutorado em ginecologia. Professora titular de ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas de Nova Iguaçu e da Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda, foi a primeira mulher diretora de um hospital do INAMPS, o Hospital de Ipanema, e também a primeira mulher presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. No Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio, foi coordenadora da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia por diversas vezes e foi diretora da Seção Especialidade de Ginecologia do Núcleo Central do Colégio Brasileiro. Prestou significativa contribuição à Academia Nacional de Medicina como tesoureira, secretária da Seção de Cirurgia, ocupando a vice-presidência e a diretoria de arquivo. Destaque-se que pela primeira vez o cargo de primeiro presidente foi exercido por uma acadêmica, tendo ela ocupado a cadeira da presidência em algumas sessões. Participou da fundação da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, em 97, onde foi escolhida como patrono da cadeira 16. A acadêmica, a professora doutora Ana Lídia Pinto Amaral, além de exímia cirurgiã, médica competente e de uma alegria contagiante, foi uma magnífica esposa e mãe. Conheci o acadêmico professor Dr. Luiz Beethoven Dantas do Amaral e pude constatar a total sinergia que havia entre eles, motivada por profundo amor e admiração mútua. Convivi com seu filho, o professor Luiz Fernando Pinto do Amaral, membro da Academia de Medicina do Rio, brilhante ginecologista e mastologista, quando fez sua residência no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Luiz Otávio Pinto do Amaral, seu outro filho, é engenheiro, executivo destacado e mora fora do Brasil. A acadêmica, a professora Ana Lídia, teve intensa atividade associativa e eu fui seu secretário-geral quando ela presidiu a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio. Tive o privilégio de receber de suas mãos, nesse salão, o prêmio Madame du Rocher, da Academia Nacional de Medicina, pelo melhor trabalho em saúde da mulher em 1997. É uma grande honra e responsabilidade sucedê-la e procurarei honrar seu legado. O presidente da academia nomeia uma comissão de acadêmicos para acompanhar o novo membro a adentrar no salão da posse. Agradeço ao presidente Jorge Alberto Costa Silva
por aceitar minhas sugestões. O acadêmico professor Dr. Walter Araújozinho nasceu no Rio de Janeiro, graduou-se em Medicina pelo UFRJ, fez mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pelo UFRJ e, em seguida, fez seu pós-doutorado na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. É professor de Fisiologia Respiratória, tornou-se professor titular no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. É orientador da pós-graduação dos cursos de Ciências Biológicas do Instituto de Biofísica Carlos Chagas e da Clínica Médica da Faculdade de Medicina, além de ser colaborador em uma série de instituições de ensino superior por todo o país, ministrando cursos e orientando alunos numa intensa atividade educacional. Tornou-se meu amigo, orientou-se em todos os momentos da campanha, dando sábios conselhos. Muito obrigado, Walter. O acadêmico professor Dr. Marcelo André Barcinski nasceu em São Paulo, graduou-se pela Universidade do Estado do Rio, doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio, pós-doutorado no National Institute of Health dos Estados Unidos e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Ainda como estudante de medicina, iniciou seu treinamento em pesquisa no Instituto de Biofísica Carlos Chagas, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde se tornou professor titular. Depois, em 91, mudou-se para o Departamento de Parasitologia da Universidade de São Paulo, com o objetivo de desenvolver pesquisas em imunoparasitologia, e em 1999 foi organizar e expandir a pesquisa no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Lá criou a divisão de Medicina Experimental e o programa de pós-graduação em Oncologia Experimental. Conheci o acadêmico, o professor Dr. Marcelo Barcinski, quando voltamos da Suécia e recebeu carinhosamente Ana Maria em seu laboratório, onde desenvolveu parte de seu mestrado. Estimulou-me a concorrer a esta cadeira e me apoiou em todos os momentos. Muito obrigado. O acadêmico professor Giovanni Guido Cerri, nasceu em Milão, graduou-se pela Universidade de São Paulo, onde posteriormente fez residência e doutorado, e é o atual diretor do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas. É professor titular de Radiologia, foi presidente da Comissão de Pós-Graduação, foi também diretor da faculdade, presidente do Conselho do Hospital das Clínicas, e em janeiro de 2011 foi nomeado secretário de Saúde do Estado de São Paulo. O acadêmico Giovanni Cerri reúne múltiplas habilidades. É grande gestor público e privado, admirável capacidade associativa, destacado professor e agradabilíssimo no convívio social. Muito obrigado pela ajuda, Giovanni. O acadêmico professor Dr. José Carlos do Vale nasceu no Rio, graduou-se pela Universidade do Estado do Rio. Em 1966, ingressou no Instituto do Câncer, onde exerceu os cargos de presidente do Centro de Estudos, chefe de serviço de clínica médica, coordenador da residência médica, chefe do CTI, professor livre-docente e doutor em clínica médica pela Unirio. Foi diretor do Hospital de Oncologia, quando reestruturou o hospital, dando novas diretrizes e sendo, por isso, considerado como padrão de excelência na América do Sul pela União Internacional de Combate ao Câncer. Conheci o professor Dr. José Carlos, ainda estudante de medicina, quando frequentava os inúmeros cursos de atualização organizados por ele no Hospital de Oncologia. Estimulou-me a fazer uma especialização em ginecologia oncológica no exterior. Muito obrigado pelo apoio ainda no início da minha carreira e por todo o suporte durante a campanha. O acadêmico professor Dr. Cláudio Buarque Benchimol nasceu no Rio de Janeiro, graduou-se pela Universidade do Estado do Rio, é especialista em cardiologia, mestre e doutor em cardiologia e foi chefe da seção de hemodinâmica e angiocardiografia do Hospital de Clínica da UERJ e do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Convivemos muitos anos no Hospital Universitário do UFRJ e sempre me apoiou e encorajou a concorrer na academia. Muito obrigado. O acadêmico Otávio Pires Vaz, o professor Dr. Otávio Pires Vaz, nasceu no Rio de Janeiro, graduou-se pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio, mestrado pela Universidade de Illinois, em Chicago, e livre docente em clínica cirúrgica pela Unirio. Conheci o acadêmico professor Dr. Otávio Pires Vaz quando de seu retorno de Chicago. Sempre competente e gentil, acompanhamos vários casos juntos e muito me estimulou. Apoiou-me com ótimos conselhos durante toda a campanha. O decano da comissão, o acadêmico professor Orlando Marcos Vieira, nasceu no Rio, graduou-se pela Faculdade de Medicina da UFRJ, onde fez residência, recebeu o título de doutor em Medicina e livre-docente em Cirurgia Geral, foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, foi professor titular de Clínica Cirúrgica e chefe do Departamento de Cirurgia da UFRJ e, no momento, é professor emérito da Faculdade de Medicina. Fui seu interno e residente. Sempre me impressionou sua dedicação à universidade e aos mais necessitados. Incansável e habilidoso cirurgião, educador e pesquisador, servindo de modelo e inspiração para os alunos. Muito obrigado pelo apoio em toda a minha carreira. Recebi o diploma da Academia Nacional de Medicina do acadêmico, professor Dr. Celso Marcos Portela, que se graduou pela Faculdade Nacional de Medicina, doutor e livre docência em clínica cirúrgica pela Escola de Medicina e Cirurgia, membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e fellow do American College of Surgeons. Conheci o acadêmico professor Dr. Celso Portela ainda em minha infância.
Lembro-me da elevada reputação e profunda admiração que minha família tinha por ele e seu cunhado, acadêmico professor Dr. Pedro Sampaio, que aqui homenageio. Seguramente seus exemplos iluminaram e determinaram a minha precoce inclinação pela medicina. Muito obrigado pelo apoio restrito na campanha e por me diplomar. O acadêmico professor Jorge Alberto Costa Silva, muito digníssimo presidente da Academia Nacional de Medicina. Sob vossa gestão fui eleito. Apresento-vos meu mais profundo apreço e fundada admiração. Psiquiatra com incomparável atividade universitária e associativa internacional, ocupou os cargos mais importantes, culminando como diretor internacional da Organização Mundial da Saúde e presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, entre muitos outros. Sempre me acolheste com simpatia em vosso gabinete e pautou o nosso contato com rígida isenção de opinião e com neutralidade absoluta. Uma das mentes mais brilhantes que conheço, somado a uma grande capacidade de trabalho e entusiasmo pela vida. Deve o novel acadêmico homenagear a oradora que o saúda nessa cerimônia. Falar da acadêmica para a professora doutora Patrícia Rocco é fácil, difícil foi sucedê-la aqui nesse púlpito, depois de sua tão brilhante apresentação. A acadêmica nasceu no Rio de Janeiro, graduou-se pela UFRJ, onde fez mestrado e doutorado em ciências. É pesquisadora ONUAD do CNPq, cientista do Estado, da FAPERJ, professora visitante das Universidades de Toronto, Gênova, Dresden, Vermont e também eleita membro titular da Academia Brasileira de Ciências. É professora titular da UFRJ, chefe do Laboratório de Investigação Pulmonar, onde realiza estudos experimentais e clínicos que objetivam a melhora da qualidade de vida dos pacientes com doenças respiratórias. Foi coordenadora da graduação e pós-graduação como chefe do Programa de Terapia Celular e Bioengenharia da UFRJ. É consultora ad hoc de várias agências de fomento nacionais e internacionais, membro de inúmeras associações e comitês de pesquisa internacional. Conheci a acadêmica professora Patrícia Rique Macedo Rocco ainda na graduação. Sempre se notabilizou por sua inteligência, interesse científico e simpatia. Estabelecemos uma sólida relação de amizade e acompanhei com entusiasmo e admiração seu fantástico desenvolvimento profissional. Com o professor José Rodolfo Rocco, dedicado docente de clínica médica da UFRJ, construiu uma sólida família, sendo mãe, filha, irmã exemplar e muito carinhosa. Habitamos os mesmos corredores do Hospital Universitário da UFRJ e quis a vida que nos encontrássemos aqui em nossa academia. A escolha da acadêmica Patrícia Rocco para me saudar foi natural, foi minha maior incentivadora, acompanhou e orientou todos os passos da campanha. Rígida e doce, não deixou que cometesse deslizes. Agradeço sua gentil e elogiosa saudação, seguramente fruto de uma longa amizade. Com homenagem à acadêmica Patrícia Rique Macedo Rocco, homenageei todas as mulheres, que são o objetivo maior da minha atividade profissional. Para finalizar, reza a tradição que o novel acadêmico discorra de algum tema de medicina ao encerrar seu discurso. Passo a cuidar do assunto que muito me dedico. A Organização Mundial da Saúde estima que por ano ocorram mais de 1,7 milhões de novos casos de câncer de mama em todo o mundo, o que torna o tipo mais comum entre as mulheres. Isso representa 25% dos casos de câncer feminino. A incidência de câncer de mama varia entre continentes e países. É mais alta nos Estados Unidos, Europa Ocidental e Norte, intermediária no Sul e Leste europeus, bem como na América do Sul e mais baixa na Ásia. Entretanto, de 2000 a 2012, observou-se um aumento no número de casos em países asiáticos. Isso é acreditado a dois elementos: a mudança no padrão reprodutivo e a transição em direção a um estilo de vida ocidental, evidente nesses centros urbanos, sobretudo no Japão, China e Singapura. Em geral, as taxas de incidência são mais elevadas em regiões socioeconômicas mais desenvolvidas, entretanto, configura-se como principal causa de morte em regiões menos favorecidas. Segundo o dado, o número de novos casos de câncer de mama esperados pelo Brasil em 2018 é de 59.700, com risco estimado de 56,3. No princípio, os casos de tumor de mama eram diagnosticados em fases avançadas, e, em geral, através do autoexame. Com o advento da mamografia, passou-se a diagnosticar lesões iniciais e subclínicas, o que permitiu o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas conservadoras com preservação da mama. Desde a década de 80, o tratamento cirúrgico conservador passou o padrão para as lesões iniciais, permitindo resultado estético satisfatório com a mesma segurança. Paralelamente, novas técnicas de reconstrução mamária permitiram a reparação de mastectomias, trazendo grande alento às mulheres submetidas a tratamento radical.
Com o melhor conhecimento da biologia tumoral, demonstrou-se o desenvolvimento de micrometástases precoces em determinados pacientes. Tal fato fez com que a cirurgia, o tratamento cirúrgico, fosse associado à terapia sistêmica adjuvante, seja quimioterapia, hormonoterapia, imunoterapia, em pacientes de maior risco. Atualmente, o diagnóstico e tratamento do câncer requerem uma abordagem integral e faz-se necessária uma equipe multidisciplinar que esteja envolvida em todas as etapas do processo. A medicina dispõe hoje de muitos recursos para o diagnóstico e tratamento das neoplasias mamárias. O grande desafio é o acesso adequado à população. Praticamente todos os países do mundo estão confrontados com a realidade de elevados custos envolvidos na incorporação de novas tecnologias. O Brasil apresenta uma situação bem complicada, pois mesmo somando os investimentos privados e públicos, não atingimos 10% do PIB aplicado em saúde, bem abaixo da necessidade de nossa população. Simplesmente não investimos o suficiente para cumprirmos as premissas de nossa Constituição, em seu artigo 196, em que afirma: a saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos, e é o acesso universal e igualitário de ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. A Academia Nacional de Medicina deve colaborar nessa discussão. Ela reúne entre seus membros expoentes da medicina brasileira. As deliberações desse colegiado, por sua seriedade, tradição e competência, devem ressoar com força em nossos governantes, cumprindo sua missão maior. Frederick Herzberg, um psicólogo americano, dizia: a verdadeira motivação vem da realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento. Formado há 37 anos, diariamente vivo o meu sonho de ser médico, iniciado aos 12 anos. Encontrei na profissão uma fonte inegostável de realização, alegria e amor. Tudo nela me encanta. A humanidade da relação com os pacientes e seus familiares, o método científico, o desenvolvimento tecnológico, o ensino, a busca permanente do conhecimento e a diplomacia médica. A Academia Nacional de Medicina, por sua tradição e brilhantismo de seus membros, concentra o que há de melhor em todas essas vertentes. Participar dela permitirá que eu alcance um elevado grau de desenvolvimento científico e profissional decorrente do intercâmbio com excelência de seus membros e o cumprimento de sua nobre missão. Fernando Pessoa expressou muito bem o que ainda pretendo para o meu futuro. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Me coloco à disposição dessa casa para continuarmos trabalhando para elevar cada vez mais a qualidade do atendimento, a excelência da pesquisa e do ensino médico no Brasil. Com enorme satisfação, extremamente feliz, diante da grande honra a mim conferida esta noite, que divido com vocês esse momento tão único para mim, a minha posse como membro titular da Academia Nacional de Medicina, e dedicarei toda a minha capacidade para engrandecê-la e honrá-la. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Esta é uma casa de rituais e tradição, e a última palavra cabe ao presidente para o seu discurso dizer o que esperamos do novel acadêmico. Senhores ex-presidentes, hoje temos a honra de ter os 3 ex-presidentes presentes nesta casa, autoridades que compõem a mesa, excelentíssima família do acadêmico, novel acadêmico, Dr. Maurício Augusto Magalhães, Ana Magalhães e toda a sua família, excelentíssimos senhores, senhoras acadêmicas, minhas senhoras e meus senhores. Como eu disse, essa é uma casa de tradição, e Vossa Senhoria cumpriu religiosamente todo o caminho desta tradição, que começa com o presidente, com a visita protocolar para informar a intenção de ser candidato à casa, e termina com o discurso.
e neste meio tempo há muita participação e interação com os acadêmicos. E uma das coisas importantes é saber lidar com o tempo. O homem é um ser que vive dentro do tempo e do espaço, criado, não sabemos por quem. Eu, como psiquiatra, sei que o tempo e o espaço, com a devida permissão do meu vice-presidente psiquiátrica também, é uma função do cérebro, mas não interessa de quem seja o inventor, nós estamos prisioneiros dentro dele. Então, uma coisa que não devemos ter aqui é pressa. Temos pressa como somos jovens, mas com a idade aprendemos que as coisas têm que ser feitas com o tempo e dentro do seu tempo. E nos discursos, para não ser repetitivos das posses, a mensagem do presidente, eu escolhi, durante meu mandato, dizer das qualidades que esperamos nos tempos de hoje de um novel acadêmico. E assim, em cada posse, abordo uns temas. Essa é uma casa da cultura e do saber médico. Não é aqui que vamos fazer ciência, não é aqui que vamos descobrir coisas, é uma casa em que temos que refletir. E dentro disto, Vossa Senhoria que chegou no dia de hoje, no presente, graças ao seu passado. Se não fosse o passado, não teríamos o presente. E se não for o futuro, não teremos o presente. Santo Agostinho, que eu já mencionei outras vezes, um livro de cabeceira meu, nas Confissões dizia: o presente é um só. Presente do passado, presente do presente e presente do futuro. A respeito de Santo Agostinho, tenho aqui, e peguei alguns trechos, não vou ler esses papéis todos, são notas que eu fiz para lembrar o meu improviso, mas outras coisas, isso tudo aqui eu improviso, não farei ele todo aqui, que são 32 itens. Mas o tempo em Santo Agostinho. O espaço e o tempo têm preocupado os filósofos logo desde o início da sua área de estudo, mas o tempo revelou-se especialmente enigmático, porque praticamente nenhum existe agora, ou seja, quando for, em qualquer momento particular. Daí que Santo Agostinho de Hipona tem escrito o seguinte: pois o que é o tempo? Quem poderá com facilidade e brevidade explicá-lo? Quem consegue compreendê-lo, mesmo no seu próprio pensamento, ou pronunciar uma palavra sobre ele? No entanto, ao falar, o que referimos com mais familiaridade e conhecimento que o tempo. E é certo que compreendemos quando falamos dele, e compreendemos também quando ouvimos falar dele. O que é então o tempo? Se ninguém me perguntar, dizia Santo Agostinho, eu sei. Se desejar explicar quem pergunta, não sei. Contudo, digo com confiança que sei que se nada passasse, não haveria passado. E se nada estivesse por vir, não haveria futuro. E se nada fosse, não haveria presente. Essas duas temporalidades, consequentemente, o passado e o futuro, como são elas, uma vez que o passado agora não é e o futuro ainda não é. Mas, caso o presente fosse sempre presente, não transitando para o passado, não poderia verdadeiramente ser tempo, mas antes, eternidade. Se, pois, o presente, para que seja tempo, só vem à existência porque transita para o passado, como dissemos nós, que realmente existe, dado que a causa de sua existência é que não será mais, nomeadamente,
de modo que não podemos dizer verdadeiramente que o tempo é, ao menos que seja porque tende a não ser. O tempo da dissociação pode ser vivido como um tempo intermediário entre imortal da obra e o tempo mortal do existente, vivo. É o tempo da retirada, no sentido existencial da retirada, o tempo de desaparecer. Então, essa temporalidade da imortalidade é que esperamos de Vossa Senhoria, e não o tempo da mortalidade. É o tempo no qual eu sou. Participo ainda nos tormentos e nas alegrias da criação, como o outono crepuscular, mas sinto na minha carne e no meu espírito a cisão entre o tempo da obra e o da vida, afasto-me do tempo imortal da obra e concentro-me no tempo mortal da vida. Esse afastamento é um despojamento, dizia Paul Ricoeur, filósofo, pensador católico. Preparemo-nos para tudo. Preparemo-nos para o nada. Preparemo-nos para a bola de fogo. Preparemo-nos para o irremediável desmanche, embora em nosso íntimo desejemos ver cessar a humilhação, o desprezo, a mentira. Não temos mais necessidade da certeza da vitória para continuar a lutar. As verdades exigentes deixam o brilho da vitória e simplesmente resistem para resistir. Mas preparemo-nos também para as libertações, mesmo efêmeras, para as divinas surpresas, para novos êxtases da história. O progresso é uma das fisionomias, uma das faces incertas do futuro. E às vezes em seu próprio progresso, que as ciências comportam regressões. Assim, os progressos da ciência, como dizia Edgar Morin, não somente produzem a elucidação, mas também a cegueira. Digo isto porque Vossa Senhoria vai ter que aprender a lidar do tempo, num tempo muito difícil. Vivemos um momento na ciência, no mundo, de mudança de paradigma e tudo. A ciência mudando numa velocidade enorme, principalmente na área biomédica. A medicina que eu aprendi há mais de 50 anos, há 60 anos, não é a medicina de hoje. É totalmente diferente. A medicina de hoje, medicina altamente tecnológica, seja para o cirurgião, seja para o clínico, seja para o cardiologista, lida com uma tecnologia, com uma ciência que ele jamais imaginou existir. Jamais poderia imaginar vermos, por exemplo, na cirurgia, uma cirurgia robótica, vermos o uso da tecnologia, como temos o projeto da Google, da Calico, da California Life Company, de prolongar a vida com a tecnologia, mas com saúde. Hoje até podemos discutir se podemos prolongar as pessoas além de 120 ou 130 anos, mas pelo menos com saúde. Dizem que até metade desse século as pessoas não terão mais as doenças crônico-degenerativas. Sim, poderão morrer de infecções ou de outros traumatismos, mas nós somos preparados para doenças crônicas degenerativas. Eu costumo dizer que eu não vi na medicina nenhuma doença dessas ser curada. Curamos as doenças agudas, as infecções, mas ninguém cura um diabetes, ninguém cura uma hipertensão, ninguém cura, mas controlamos, o que já é a grande coisa. Outra qualidade é sobre a transitoriedade e impermanência. E aí eu vou falar do rio de Heráclito. O filósofo grego Heráclito, de Éfeso, era famoso, mesmo nos seus dias, devido à obscuridade de seus aforismos. Apesar de terem sobrevivido apenas cerca de uma centena de suas máximas, asseguraram para todo e sempre a sua reputação como profeta da mudança, transitoriedade e impermanência das coisas.
Diógenes Laércio nos deu notícia de suas ideias. A medicina e a filosofia são muito parecidas, por exemplo, com a engenharia. Apesar de dizer respeito a conceitos, também e não só a materiais. O avião de hoje é muito mais complexo que o do século passado, tal como o automóvel. E o mesmo acontece com a filosofia e a medicina. Pois, nas duas, como na engenharia, todos os aperfeiçoamentos concebidos para reduzir um ou outro problema criam por si outros problemas. E em ambos as áreas se acaba por ver que a perfeição é inalcançável. É isso que não podemos querer responder, porque antes o bom professor era aquele que os alunos saíam com respostas das salas de aula. Hoje o bom professor é aquele que os alunos saem com perguntas. Temos que fazer o melhor que conseguimos com os materiais que temos. Todas as nossas resoluções das questões levantam problemas, e com a complexidade surge a discordância. Então é normal que aqui discordemos também. Será que a discordância serve a algum propósito construtivo? É evidente que pode e deve fazê-lo, pois dá a cada participante de uma controvérsia um incentivo para alargar e aprofundar o conhecimento ao procurar razões convincentes. Lidar com a discordância com base em razões é claramente um estímulo à investigação e evita que nos rendamos demasiado facilmente às nossas inclinações iniciais para identificar as nossas opções com a verdade incontestável das coisas. A ciência deve respeito, entre outras coisas, à transitoriedade e à impermanência. A discordância e a tomada de decisões. Como fazemos essas decisões? Como se toma decisões diante de um mundo que a verdade de agora não é mais a verdade do seguinte segundo, quando tudo é transitório? Antes acreditavam num universo mais estável. Hoje nós sabemos que ele é em permanente mudança. Aí tem a história do navio de Teseu. O historiador e moralista Plutarco propôs um quebra-cabeça que logo dividiu os filósofos em escolas rivais. O navio no qual Teseu e seus jovens atenienses regressaram de Creta tinha 30 remos e foi preservado pelos atenienses até o tempo de Demétrio de Faleros, pois foram tirando as pranchas velhas à medida que apodreciam, pondo madeira nova e mais forte no seu lugar, de modo que este navio reconstruído tornou-se um exemplo constante entre os filósofos sobre a questão lógica da identidade das coisas, um lado sustentando que o navio permaneceu o mesmo e o outro afirmando que não era o mesmo. Assim, com respeito a objetos físicos como navios, o que determina a mesmidade e a identidade transtemporal é a continuidade material, desempenhando a estrutura um papel secundário ou nenhum, ou será a continuidade estrutural, desempenhando os materiais um papel secundário ou nenhum? É o processo ou produto que é capital, e é toda essa questão acerca da natureza ou acerca de uma mera convenção. E o que dizer dos objetos imateriais? Quando tocamos uma peça de piano e depois no violino, é ainda a mesma peça? E assim poderíamos ir à frente. Mas temos que entender a importância que isto tem, essa discussão da impermanência das coisas. E assim surge o debate filosófico. E as escolhas? Como fazemos? Por exemplo, a história da prancha de Avicena. O homem, Homo sapiens, é um anfíbio que vive no mundo de natureza, mas também no mundo mental. E os dois aspectos podem facilmente ficar assíncronos, entrando o pensamento em conflito com a realidade das coisas. Em particular, exageramos muitas vezes a magnitude dos obstáculos que enfrentamos. O filósofo persa Avicena projetou no seu tratado Enciclopédia Quiado al-Shifá uma história
que era aproximadamente como se segue. Um homem foi desafiado a atravessar um fosso profundo, percorrendo uma prancha de madeira sólida, firmemente fixada em ambos os lados. Ficou muito relutante com a ideia e rejeitou completamente o desafio. Mas quando a mesmíssima prancha foi posta no chão, atravessou alegremente a largos passos. A diferença, é claro, está na contemplação por parte da imaginação das possibilidades, muitas vezes remotas. Na história da prancha, não é tanto os fatos da situação que são assim tão diferentes nos dois casos, mas antes as possibilidades é que são diferentes. Uma possibilidade era cair no precipício e a outra não era. Então, a importância de lidar não com os fatos em si, mas com as possibilidades também. Bom, pode dizer, o Nobel acadêmico, ele entrou na Academia de Filosofia. Não, a Academia de Filosofia está aqui o presidente da Academia de Filosofia. Mas filosofia é pensar sobre a vida, é buscar a verdade. O que essa casa quer? Nós queremos discutir temas que são atuais, que médicos formarmos, por exemplo, que técnica que vamos ensinar de diagnóstico, de cirúrgico. A relação médico-paciente, ela está mudando com um paciente informado, com a medicina preditiva que nós temos que lidar, não somente a preventiva, aquela que você pode imaginar pela genética o que vai acontecer. Bom, então, dentro desses fatos, é que a minha mensagem a Vossa Senhoria. Esta casa, inclusive, discutimos muito recentemente isso, de formarmos comissões permanentes, perenes, que, independente das diretorias, elas seguem, refletindo. É uma casa de reflexão, uma casa de pensamento. Já está na hora do médico pensar e refletir, e essa casa tem feito. Ela tem sido uma missão nova dessa casa, não somente apresentar as novidades que mudam, mas fazer a reflexão sobre essas novidades, o que fazer delas, como transmiti-las. Então, dentro deste quadro da tradição da casa, esperamos contribuição de Vossa Senhoria, que tem um passado brilhante, e senti a emoção de Vossa Senhoria no final, pouco semelhante à que eu senti há 35 anos atrás. 35 anos, poderia ter esquecido, não esqueci a emoção quando falei ali também, como Vossa Senhoria. E parabenizo por tudo, pela sua campanha, pela sua carreira, e vou terminar com uma frase de Paul Ricoeur de novo. Os homens não nasceram para morrer, mas para inventar. Um acaso transformado em destino através de uma escolha contínua. Muito obrigado. Dou por encerrada a sessão e convido a todos a cumprimentar o Nobel acadêmico. Temos antes que levar exatamente o candidato, ex-candidato, agora acadêmico, não mais Nobel, acadêmico. Convido, então, a comissão que o conduza ao salão e depois, solicitando que todos aguardem para cumprimentá-lo.